Bem-vindos a este programa de Todo o Terreno, dedicado ao todo o terreno de competição. Na semana passada tivemos aqui os campeões nacionais Auto e SSV para fazerem um balanço desta temporada de 2020. Hoje, cabe a vez aos campeões nacionais Moto e Quad, que estão aqui comigo, António Maio e Luís Enjeitado, para falarmos um pouco desta temporada e daquilo que se seguirá nos próximos tempos. António, tu já não és novo nestas coisas de ganhar títulos, mas um título é sempre bom de conquistar, ainda para mais quando, no ano passado, o tinhas perdido. Como é que foi, como é que vistes esta conquista deste título este ano? Um ano difícil. Sim, foi um ano bastante difícil a todos os níveis. E acabou por ser um dos objetivos que tracei logo de início, portanto, a revalidação deste título, tendo em conta que cedo tomei a decisão de não participar no Dakar, por questões profissionais e por questões também em termos de patrocínios. E fez com que o campeonato nacional fosse, digamos assim, o principal objetivo deste ano. Portanto, foi para isso que me preparei, com as contingências todas que tivemos que ter, com as dificuldades, até mesmo à última, com aquilo que aconteceu no Porto Alegre, com a anulação da quilometragem. Portanto, nem isso facilitou este ano. Realmente foi um ano atípico, mas feliz por ter conseguido atingir o objetivo, mas que ainda não terminou. Temos ainda o Campeonato Nacional de Navegação que está ainda em disputa e que vai terminar agora em janeiro e, portanto, gostaria também de terminar com esta prestação. Foi um ano em que tu não tivestes, na maior parte das corridas, muita dificuldade em dominar, mas, apesar disso, sentiste-te que estavas na tua máxima força, seja de piloto, seja de moto, seja de equipa? Sim, nós em termos de equipa fizemos um excelente trabalho e tentámos levar a cabo um 2 em 1, ou seja, tentar atingir o objetivo de ser campeão nacional com a moto de rally. E portanto acho que algo nunca tinha acontecido, um campeão nacional todo o terreno sagrar-se com uma moto de rally e portanto era esse o nosso grande desafio, tendo em conta que precisamos testar a moto, precisamos de evoluir, precisamos muito de adaptação àquela moto e também porque gosto bastante da moto, gosto muito de andar naquela moto, apesar do peso, apesar de todas as dificuldades, mas dá outro prazer e acaba por, portanto, ser um desafio extra. É verdade que houve algumas provas mais complicadas que outras, mas são provas que já mais ou menos nós temos noção daquilo que nos espera. São provas sempre bem organizadas, bem marcadas e que nos dá um treino excelente para a preparação das nossas provas, tanto internacional como até mesmo no Dakar. E, portanto, é sempre um grande desafio nós estarmos perante o nosso público, nas melhores condições, e foi isso. Este ano, felizmente, não tive qualquer lesão, portanto, isso para mim é um ponto de partida muito importante e acabei por desfrutar ao máximo das provas que aconteceram. Tivemos provas com pó, tivemos provas muito duras, tivemos provas à chuva torrencial, portanto, foi um campeonato. Em termos de variedade de piso e de condições atmosféricas, não tínhamos já há alguns anos. Luís, tu fostes campeão, estiveste nas corridas, mas tu nas corridas estavas sempre quase que em dois lados, porque tu tens a responsabilidade de preparar os SSVs da tua equipa e, no fundo, na corrida dão-te ordem de soltura para tu poderes desanuviares e correres. Como é que é como é que te soube este título, quase 15 anos depois, um título absoluto, mas no meio desta separação de tarefas, no meio de uma preocupação constante com várias coisas? É
é um bocado complicado conseguir conjugar as duas coisas antes das corridas. O antes corrida, para mim, torna-se um pouco desagradável, entre aspas, mas é o meu trabalho, e conseguir conjugar tudo e fazermos tudo, preparar carros quando temos vários carros em corrida, e a logística, isso tudo passa tudo por nós, e deixa um bocado de parte da minha parte da competição. Depois, quando chega, é como o Pedro está a dizer, tenho a ordem de soltura, que é quando cai o zero e vou à minha vida montado na moto, que é aquele pequenino. Apesar de ir a competir, é um momento que é único para mim, porque vou eu e a moto e consigo abstrair-me do lado do trabalho. Depois, quando chego ao parque fechado, volta um pouco à parte profissional dos SSVs, e vai sendo sempre assim, a tentar conjugar da melhor forma. E a tua sorte é que tens lá o teu paizinho para te tratar da moto. Sim, é verdade. Eu tenho um trato com ele que é, no dia que ele disser que está farto das corridas e de preparar as motas, eu termino com as corridas. No entanto, ele vai sempre mantendo a moto, ele é que me faz as motas, porque eu acabo por não ter tempo para as minhas motas. Faço os SSVs na Frank Sport, as motas não sou eu que faço. Fiz uma moto nova este ano, fui a que a montei, mas a partir de estar montada passei para ele, e ele é que me gera a parte das motas, de carregar os carros, trata-me da logística toda da minha parte e trata dos SSVs, da minha parte de Moto 4. É o meu pai que trata de tudo. António, nota-se na competição moto que falta qualquer coisa que este campeonato já teve, falta a entrada de novos valores. Este ano, mesmo assim, entraram alguns miúdos. Como é que podemos puxar pelo campeonato nacional para renovar? Sim, é sempre uma questão muito pertinente, porque nós temos sempre, olhamos para o passado e vemos que a nossa modalidade já teve tempos bastante melhores do que aqueles que estamos a atravessar, mas também já teve piores. Recordo que também em tempos da última crise que tivemos, também passámos por menor número de pilotos, não se falava em SSVs, portanto houve ali uma altura e que felizmente agora, com a entrada dos SSVs, principalmente, o campeonato em si, num todo, está bastante mais animado. Na parte das motas, efetivamente, continuamos a ter o problema, que é a falta de incentivos para a malta, não digo mais nova, porque não são só os mais novos, mas para os primeiros participantes, portanto, que participem pela primeira vez. E isso deve ser, eu acho, na minha opinião, a um conjunto de fatores, mas acima de tudo à questão monetária. São provas muito dispendiosas. Estamos a falar, por exemplo, num Porto Alegre que eu acredito que seja um sonho para muitos pilotos, mesmo para a primeira prova, e é uma prova acessível em termos de dificuldade para um piloto que se sinta minimamente preparado, mas que, quer dizer, vê as suas expectativas frustradas quando as inscrições e as deslocações e tudo mais é um valor, na minha opinião, um bocadinho exagerado. E depois, aliado a isso, também é a questão do nível de quilometragem. Nós estamos, e as pessoas e os pilotos inscrevem-se para fazerem quilómetros, e cada vez menos há essa preocupação das organizações fazerem provas com bastantes quilómetros. Tem-se vindo a reduzir, e também não é bom, porque uma coisa é fazermos uma prova onde se gastam 1.000 ou 2.000 euros e andamos uma manhã de moto. Outra coisa é como havia antigamente, onde todo o campeonato era constituído por bajas e faziam-se no mínimo 300 km, 400. E isso fazia com que mais ânimo, mais visibilidade e, portanto, acho que era um bom ponto de partida equacionar esta questão monetária. Depois, também este trabalho que o Pedro tem vindo a fazer e ao qual está de parabéns, que não tínhamos há uns anos, que é a proximidade com o público.
do nosso desporto. É isso que é fundamental, é dinamizar, divulgar aquilo que nós fazemos. Nós somos um país de tradições do todo o terreno, toda a gente sabe, mas agora é preciso chegar às pessoas através de órgãos de comunicação social, redes sociais, etc. E aí tem que haver preocupação de todos os lados, tanto de nós pilotos, como da parte das organizações. Portanto, acho que esse é um fator importante que deve ser explorado e não pode ser deixado de parte, e temos que estar atentos, tanto os pilotos como os órgãos de comunicação social. Luís, em relação aos quads, que tu és aqui o digno representante, foi uma disciplina quase dada como morta, mas que ressuscitou. Não cresceu assim muito, mas pelo menos a morte que estava anunciada foi adiada. A que é que se deve este crescer um bocadinho e não morrer? Sinceramente não lhe sei explicar, porque como o António estava a dizer, bem, as provas são caras, mas ainda bem que vieram pilotos novos e porque ano passado fiz corridas que éramos 3 pilotos, andávamos, afinal ao cabo perdia um pouco o ânimo, e este ano com a entrada praticamente foi tudo pilotos novos que vieram fazer o campeonato, tirando ali 2 ou 3, e espero que para onde voltem e venham mais e conseguimos que a modalidade não acabe, porque era pena que a modalidade acabasse. Olha, e essa malta nova apertou contigo e deu-te uma vida difícil para seres campeão. Deu. Ainda bem, é bom sinal. Se calhar é mau sinal para mim, que já tenho alguma idade. Estás velho. Isso, já estou a acusar alguma idade, mas tento sempre dar o meu melhor e nunca vou lá para perder uma corrida. Vamos lá sempre, a gente nunca diz vamos lá para correr, não, a gente vai lá para ganhar. E continuo ainda com esse espírito de ir para as corridas para ganhar, não para as terminar, sim, também, tenho que as terminar para ganhar, mas quando o zero cai, vou sempre na mentalidade de dar o meu melhor para tentar ganhar a corrida. Tu tivestes vários adversários ao longo deste ano. Queres destacar alguém? Queres dar os parabéns a alguém em particular? Sim, tenho que dar os parabéns aos 2 adversários que foram mais diretos, não na desprezando dos outros, mas o Luís Fernandes e o Ruben Alexandre foram os meus adversários que me deram ali mais luta, mas também dou os parabéns aos outros que vieram fazer o campeonato e espero que também estejam presentes, que espero também eu estar presente, ainda não sei, mas espero estar presente também no campeonato de 2021. Olha, e mesmo assim, Porto Alegre ainda viu velhas glórias voltarem a correr. Apesar de tudo, há um viciozinho nos quads. Sim, e até de Bench e até de... É verdade, o Pedro veio na nossa equipa este ano, o Pedro Vivo, que já tinha feito Porto Alegre. Quando eu comecei, já ele estava numa fase avançada da carreira dele. Eu comecei, sensivelmente, em 2001, por aí. Já o Pedro fazia pódios no Porto Alegre e ele este ano decidiu vir fazer a corrida. Não foi pena que apanhou um ano um pouco inglório para a modalidade e para o tipo de moto que ele levou, mas espero que para o ano, basicamente sei que ele para o ano quer fazer algumas corridas do campeonato. Espero que ele para o ano se divirta mais, porque no Porto Alegre eu não se diverti nada. Olha, António, vamos entrar aqui no ambiente deste espaço. Estamos aqui num espaço do Dakar. Este ano fizestes uma pausa por razões profissionais, como tu já disseste, mas o Dakar é a tua meta. Sim, o Dakar é a minha meta e não é só participar no Dakar, como já tenho vindo a referir algumas vezes. O meu objetivo é fazer o melhor possível e estar entre os melhores, e é óbvio que isto é outro pensamento. Quando nós, ainda há bocado estava a falar com o Luís, quando nós vamos a primeira vez a uma prova destas, acabamos por ficar a respirar esta prova. Com as dificuldades todas que há, com a aventura que é, com o risco que se corre,
com o trabalho todo que dá ao longo do ano preparar uma prova destas, mas eu nem consigo explicar qual é o meu sentimento neste momento em ver imagens, em ver o Luís agora a partir para o Dakar, os pilotos todos a prepararem-se e eu a ficar. Portanto, é uma sensação horrível, é como se não tivesse objetivo nenhum e estou um bocadinho até perdido nesta altura. É estranho, mas vai-me dar força para o próximo ano ser um ano muito importante para mim, prepará-lo da melhor forma possível, com provas internacionais, para que depois chegue a 2022 e que seja o meu Dakar, porque é isso que eu persigo. Já estivemos perto de fazer excelentes resultados, por uma razão ou outra não conseguimos, mas estou convencido que temos as condições reunidas e daqui a um ano estaremos muito bem preparados. É isso a minha meta é estar muito bem preparado daqui a um ano, poder enfrentar esta prova que é um sonho para mim, acho que é um sonho para todos os amantes do todo-terreno e estar aqui num sítio destes, reviver sensações e emoções é fantástico, mas com um sentimento de muita pena e tristeza não poder participar este ano. Olha, Luís, tu vais participar este ano, mas vais numa missão de trabalho, não vais competir. Trabalhaste durante muitos meses para construir um carro, construir um SSV, um Yamaha, que vai estar no Dakar e que vais dar assistência. Explica-me lá que máquina é que vocês construíram e como é que a equipa vai estar no Dakar? A equipa vai estar comigo e com um outro colega meu, somos 2 mecânicos, que vamos estar da Francosport no Dakar. O carro que nós é a primeira vez que a Francosport, enquanto estrutura de assistência, está no Dakar? Não, é a segunda. Porque com o Pedro Melbrenner também fomos autossuficientes. Também foram já? Sim, no segundo ano deles já fomos autossuficientes. Este ano vamos um veículo diferente, nesse ano vamos uma carrinha, este ano vamos um caminhão 6x6 e vamos outro tipo de condições. A verdade também todos os anos temos progredindo um pouco nesse aspecto. E a Francosport tem dado um salto também relativamente positivo nessa contribuição. O Mário também faz muito por isso, porque também gosta de ter as coisas como deve ser e dar as melhores condições, tanto a nós mecânicos como aos pilotos. Vamos com umas condições, acho que perfeitas, nunca disse, não sei se são as perfeitas, mas pelo menos são muito melhores, e se não são as perfeitas estão a roçar muito ali na perfeição para este ano de 2021. O carro que nós fizemos não foi feito por nós de raiz, é um carro que já existia, nós apenas revitalizámos, desmontámos-o todo e trocámos algumas peças, quase todas, por peças novas e montámos-o outra vez. E é um carro normal, vai atmosférico, não vai turbo, é de caixa manual e vai com um piloto que é o Iago Del Prado e com o Álvaro Moia. Álvaro Moia, filho do Carlos Moia, filho do Luís Moia. Do Luís Moia, navegador do Carlos Sainz. Exato. Pronto, com, no fundo, uma escola grande pela frente. Sim, acho que ele está a dar os passos iniciais nesta área, já fizeram o Rally de Andaluzia e creio que já têm feito outras corridas para trás, mas o Dakar vai ser a primeira experiência de ambos. Mas para acho que vai ser para o Álvaro, para o Iago, acho que vai ser uma experiência relativamente nova, mas fácil, porque eu fazia regatas transatlânticas e Volvos Ocean Racing. Acho que se ele fez essas etapas na vida, também acho que é capaz de enfrentar o Dakar. Para o Álvaro é uma experiência nova, mas acho que também com a formação que ele tem do pai, acho que também está a capacidade para o papel que vai desempenhar. Olha, como é que uma equipa estrangeira vem solicitar assistência a uma estrutura portuguesa? Eles já nos seguem há algum tempo, têm visto os nossos resultados, tanto do Mário a correr como as preparações que nós temos feito no Dakar. Até à data temos terminado os Dakars nos carros que construímos
e é tudo um culminar. Acho que as pessoas vão vendo e vão acreditando na nossa estrutura e acho que temos feito um trabalho interessante para o público em si e para os pilotos, e é o culminar dos anos de trabalho que se tem feito na Franco Sport. Olha, muito obrigado aos dois. Desejo o melhor sucesso desportivo para o próximo ano e neste programa vamos prosseguir com as melhores imagens de motos e de quads da edição do Dakar de 2020 e com a apresentação dos principais candidatos à vitória para a edição de 2021. I just like the terrain. I'm having a lot of fun out here. You know, it's rough, it's rocky, sandy, fast. You know, I enjoy it.
Italy.